17 de janeiro. Essa foi a data, foi o dia que nós começamos a ministrar expositivamente na carta que Tiago escreveu à igreja perseguida, à igreja que estava dispersa, à igreja do primeiro século. Fazem praticamente 3 meses que nós estamos meditando nessa carta. E hoje nós vamos encerrar essa série de ministrações, de pregações na carta que Tiago escreveu à igreja perseguida do primeiro século. Meus irmãos, foram vários e profundos e importantes temas que Tiago escreveu e que nós tentamos da melhor forma possível expor à igreja. Tiago falou a respeito da sabedoria, de como nós devemos pedir a Deus sabedoria para lidar com todas as questões. Tiago falou a respeito do auto-engano, como muitas vezes nós fazemos avaliações sobre nós mesmos, avaliações erradas, avaliações enganosas, avaliações equivocadas. Tiago criticou as pessoas que fazem acepção, aqueles crentes que davam tratamento diferenciado pela aparência e pelo status social. Tiago fala sobre fé e obras, talvez o tema mais discutido, mais complexo e mais debatido, mas nós vimos que não é bem assim. Não existe nenhuma contradição entre o ensino de Tiago e o ensino de Paulo com relação à fé e obras. Tiago falou por diversas vezes sobre a questão da língua, sobre a maledicência, sobre as fofocas, sobre o cuidado que o crente, que o cristão deve ter sobre a língua. Tiago falou sobre os conflitos internos que nós vivemos. Tiago falou sobre o futuro e que nós podemos ficar tranquilos e descansar nosso coração, porque o nosso futuro pertence a Deus. Tiago falou sobre as riquezas, das injustiças que os ricos faziam, das riquezas conquistadas desonestamente. E ele deixa uma palavra de advertência às pessoas que procedem assim. Ele diz, olha, vocês que são desonestos, vocês que são corruptos, vocês podem até conseguir escapar da justiça humana, mas vocês não vão escapar da justiça de Deus. Tiago deixa uma palavra àqueles que estão sendo perseguidos, aqueles que estão sendo injustiçados. Ele diz, olha, tenham paciência e perseverem, porque Jesus está voltando. E a nossa paciência e perseverança tem que estar alicerçada nessa promessa. Jesus está voltando. Meus irmãos, nós temos falado aqui constantemente que a epístola do Tiago é uma epístola que trata da vida prática do cristão. Tiago fala do arroz com feijão do nosso evangelho, de como nós vivemos a prática do evangelho, a constância diária do evangelho, porque nós não podemos viver o evangelho apenas no domingo, ou na reunião de quarta-feira, ou na reunião das mulheres ou dos homens. Não, nós vivemos o evangelho cotidianamente, nós vivemos o evangelho diariamente. E Tiago então nos fala de uma forma muito profunda, muito importante, de princípios e valores do evangelho que nós praticamos todo dia. Hoje vamos encerrar essa exposição da carta de Tiago. E quando eu olho para o contexto da carta, e quando eu olho para o tema central de toda essa epístola, eu vejo que Tiago tinha um interesse que os seus leitores fossem crentes maduros. Eu vejo que Tiago tinha um interesse que aqueles que tivessem acesso aos seus escritos, como nós estamos tendo acesso nesta noite, ao longo desses 3 meses, Tiago quer que nós sejamos crentes maduros espiritualmente. Então, esta noite, o tema da nossa mensagem será esse: rumo à maturidade espiritual. E eu convido a você, meu irmão, minha irmã querida, a abrir a sua Bíblia
em Tiago, capítulo 5, e leremos os últimos versos dessa exposição, a partir do verso 12 até o verso 20. Rumo à maturidade espiritual. Tiago, capítulo 5, verso 12. Está escrito assim na palavra inspirada e santa do nosso Deus. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para que não caides em juízo. Está alguém entre vós enfermo, sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Tiago, capítulo 5, do verso 12 até o verso 20. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu nome. Mais uma vez nós queremos te agradecer por esse tempo que nos permite estar reunidos no teu nome, em nome de Jesus, para prestar esse culto. Em especial esse momento tão importante em nossas vidas, em que a palavra foi lida e a palavra será exposta. Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de mim. Tu conheces todas as minhas fragilidades, Tu conheces as minhas debilidades, Senhor. E eu te peço que Teu Espírito Santo me auxilie, Pai. Me auxilie a expor a Tua palavra. Que o nosso entendimento esteja aberto pelo Teu Espírito Santo, para que tudo que nós ouçamos nessa noite seja para a edificação da igreja, mas especialmente para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Tiago tinha um profundo interesse que os seus leitores fossem maduros espiritualmente. Paulo, João, Pedro, Mateus, Marcos, Lucas, enfim, todos esses homens que escreveram e foram usados pelo Espírito Santo de Deus, tenham um profundo interesse que nós fôssemos maduros espiritualmente. Jesus queria e Jesus quer que os seus seguidores sejam maduros espiritualmente. Então, irmãos, nós precisamos ser maduros espiritualmente. A palavra de Deus é um livro de princípios e de valores que nos conduzem à maturidade espiritual. O livro de Deus é um livro que contém ensinamentos que nos levam ao crescimento espiritual. E quando nós nos tornamos crescidos espiritualmente, e quando nós nos tornamos maduros espiritualmente, então nós poderemos afirmar o que Paulo afirmou. Em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11, está escrito: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem,
desistir das coisas próprias de menino. E meus irmãos, Paulo aqui não está falando de idade cronológica. Paulo está falando de maturidade espiritual. Na sua primeira carta escrita à igreja na cidade de Corinto, ele chama aqueles crentes de meninos espirituais, que tomavam leite, não tinham condições de ouvir coisas sólidas, comer alimento sólido. E o meu receio e a minha preocupação é que dentro das igrejas do Senhor hoje existam meninos espirituais, meninas espirituais, que se comportam, que lidam e que falam como crianças espirituais, que não crescem, que não amadurecem. É claro, é lógico que quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós somos crianças, somos meninos, mas precisamos crescer, amadurecer espiritualmente. E na reta final da sua carta, Tiago aborda 3 temas que são importantes, digo até que são fundamentais para o nosso amadurecimento espiritual. O primeiro aspecto que Tiago aborda é sobre a questão das nossas palavras, mais uma vez. É sobre a questão da verdade. Se nós, cristãos, seguidores de Cristo, temos falado a verdade. Vejamos o que Tiago escreveu. No capítulo 5, no verso 12, está escrito: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. É evidente, é claro, é inquestionável que hoje nós vivemos uma crise de credibilidade. As pessoas não acreditam, não confiam mais no que uma diz para a outra. E eu não falo apenas na questão dos políticos. E eu não falo apenas na questão política partidária. Em todos os segmentos da vida. Nos relacionamentos familiares. Nos relacionamentos familiares, as pessoas não acreditam no que o outro diz. Quem aqui já passou pela experiência de alguém dizer para você: olha, eu vou fazer tal coisa. De prometer para você: olha, eu vou fazer por você tal coisa. E não fez. A decepção, a frustração, a tristeza. Mas quem aqui também já passou pela experiência de dizer que ia fazer alguma coisa e não fez? De prometer que ia fazer algo e não cumpriu? E Tiago, então, está dizendo: olha, não precisa fazer promessa. Não precisa fazer voto. Se você disse que vai fazer alguma coisa, faça. Se você disse que não vai fazer alguma coisa, não faça. Tão simples. Mas infelizmente, irmãos, não tem sido assim. Na nossa sociedade pós-moderna, em que a verdade se relativou, cada um tem a sua verdade, cada um tem as suas meias palavras, cada um tem a sua falsidade. A mentira tem se tornado uma coisa usual no meio das pessoas. Inclusive, tristemente, no meio da igreja. Inclusive, infelizmente, no meio do povo de Deus. Nossa palavra não tem sido sim,
sim ou não, não. Temos usado meias palavras. Temos usado meias verdades. E alguém já disse, e eu concordo, não existe meia verdade. Ou a verdade é inteira, ou ela é mentira. E essa tem sido uma prática corriqueira entre as pessoas e entre nós. Apesar da minha idade já começar a avançar, eu não peguei esse tempo em que meu pai dizia que no tempo do pai dele, o meu avô, a palavra empenhada, a palavra dada, era suficiente para manter um negócio. Que o tal do fio do bigode, o fio do bigode era garantia de palavra dada, de palavra empenhada. Meus irmãos, haja bigode hoje em dia. Haja fio. E mesmo assim, as pessoas não cumprem o que tem falado. Interessante que Tiago, quando começa essa sessão sobre a verdade, no primeiro versículo, na primeira expressão que ele usa é acima de tudo. Antes de tudo. Principalmente sejam íntegros, sejam verdadeiros nas suas palavras. Acabem com as mentiras. Acima de tudo. Uma orientação prioritária. Sejam íntegros em suas palavras. Sejam verdadeiros em suas palavras. Sejam honestos em suas palavras. Meu irmão, minha irmã, você não precisa jurar, nem pelo céu, nem pela terra, nem por ninguém. Basta apenas cumprir a sua palavra. E o interessante de tudo isso é que Tiago não está trazendo um ensino novo. O que Tiago está dizendo não é novidade na Bíblia. Se não, vejamos Mateus capítulo 5, o verso 34. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar, vem do maligno. Sabe quem disse isso? O irmão mais velho de Tiago. Jesus Cristo. Tiago está reafirmando, afirmando os ensinos, o princípio de Jesus Cristo. Seja a sua palavra fiel, seja a sua palavra digna, seja a sua palavra cumprível. E o próprio Jesus nos diz a esse respeito. E me chama a atenção o último versículo, que é o versículo 37. O que disto passar vem do maligno. E você sabe quem é o maligno. E você sabe que o maligno é o pai da mentira. E toda vez que nós não somos íntegros nas nossas palavras, verdadeiros, honestos em nossas palavras, nós estamos dando crédito ao maligno, ao pai da mentira. Que coisa terrível. Que coisa terrível. Meus amados irmãos, a lição desse ensino, ela é clara, não paira dúvida, não existe contradição. Que da sua boca, meu irmão, que da sua boca, minha irmã, saiam palavras íntegras, verdadeiras e honestas.
então estaremos dando passos para nos tornarmos maduros espiritualmente. Acima de tudo, seja a sua palavra sim, sim. Acima de tudo, seja a sua palavra não, não. Depois que Tiago termina essa primeira sessão com relação à palavra verdadeira, ele aborda um tema que quase toma toda a sessão desses versículos. Ele vai abordar um tema agora que é fundamental para a nossa maturidade cristã. Ele aborda um tema agora que você e eu já sabemos a importância desse tema. Mas Tiago, usado pelo Espírito Santo, vai nos falar de vida de oração. Meu irmão, irmãzinha querida, o que mais eu e você precisamos saber a respeito da oração? O que mais Deus tem que falar para mim e para você, para nós compreendamos a importância de uma vida de oração? Homens e mulheres que oram. Porque a oração é um caminho, é uma estrada que nos leva, que nos conduz à maturidade espiritual. E Tiago, então, agora começa a falar algumas coisas com relação à oração. Se você fechou sua Bíblia, abra novamente, por favor, em Tiago capítulo 5, e vamos ler o verso 13 até o 18. Por favor, eu queria que você acompanhasse na sua Bíblia o que Tiago escreveu sobre a oração, a partir do verso 13. Está escrito assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e esses farão oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era o homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Tiago gastou muita tinta para escrever sobre oração. Tiago usou muito papel para escrever sobre a oração. Meus irmãos, mas oração é tema central da Bíblia. Do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia nos fala sobre oração. A importância da oração. O dever da oração. Que eu e você devemos orar constantemente. Então, mais uma vez, Tiago não traz nenhuma novidade, mas ele está reafirmando que os crentes maduros, os crentes que buscam a maturidade espiritual, são crentes que oram. São crentes que se entregam à oração. Tiago acreditava que oração é fundamental na vida daquele que quer ter maturidade espiritual. Meus irmãos, nós sabemos e não podemos nos enganar e ser enganados, porque no mundo nós sabemos que passaremos por aflição, que passaremos por lutas, que passaremos por sofrimentos. E mais uma vez, quem disse isso foi o irmão mais velho de Tiago. Foi Jesus Cristo. Aí Tiago está dizendo assim: olha, está passando por luta? Você está sofrendo? Você está angustiado? Você está perdendo o seu sono? Você não consegue se alimentar mais? Você está com medo?
Você está ansioso? Se você está se sentindo assim, Tiago diz: ore. Ore. E ore um pouco mais. Meus irmãos, eu tenho certeza que você já experimentou o poder curativo e lenitivo da oração na sua vida. Tenho certeza disso. Eu só não tenho certeza se nós verdadeiramente temos nos tornado homens e mulheres de oração. O próprio Tiago foi um homem de testemunho de oração. Sabe por quê? Ele via o irmão mais velho dele orando. Ele via o irmão mais velho dele acordando nas madrugadas, indo para o deserto orar. Tiago via o irmão dele subir aos montes para orar. Tiago estava seguindo o exemplo do seu irmão mais velho, Jesus Cristo. No segundo século, um historiador judeu chamado Egésipo escreveu sobre Tiago. E esse Egésipo diz que Tiago foi um grande homem de oração. Que Tiago ia ao templo e passava horas e horas a fio de joelho orando. Por isso que Tiago recebeu um apelido. Ele passava tantas horas orando que desenvolveu no seu joelho uma calosidade tão grande que ele era conhecido como Tiago, o homem de joelhos de camelo. Esse joelho bonitinho aí. Como é que anda o teu joelho? Está lisinho? Tiago foi um homem de oração. Jesus foi um homem de oração. Paulo foi um homem de oração. Pedro foi um homem de oração. Mas há um preço para isso. É joelho. É dedicação. É compromisso. É responsabilidade com as coisas de Deus. Tiago está conclamando o seu povo a se tornar maduro espiritualmente através do precioso exercício da oração. Mas tem um detalhe muito importante, porque ele faz uma explicitação com relação a uma oração. Ele escreveu no versículo 13 e 14: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Tiago capítulo 5, verso 13 e 14. Se uma pessoa está enferma, chame os presbíteros. Olha, essa pessoa não pode ir na igreja? Não pode ir no templo? A palavra que Tiago usa para enfermo, para doente nesse versículo, é uma pessoa que está tão debilitada, está tão abatida, está tão sem força, que ele não consegue sair do leito. Então a única solução é chamar os presbíteros. Meus irmãos, você sabe o que é um presbítero? Ah, eu sei. É o Teles, é o Israel, é o Andrei, é o Charles. É verdade. Eles são presbíteros dessa igreja. E eu sei que você sabe também que a palavra presbítero quer dizer ancião. E naturalmente nós associamos a palavra ancião com a pessoa velha. Opa! Então, se o ancião é uma pessoa velha, o Teles, o Charles, o Andrei e o Israel não podem ser presbíteros, porque eles são novinhos. Que moral, hein?
O Israel não? Mais ou menos. O reverendo Augusto Nicodemos, no seu estudo sobre esta carta e sobre esse versículo especialmente, ele diz: olha, aqui ancião não tem nada a ver com idade, não. Aqui ancião tem a ver com maturidade espiritual, com experiência da palavra. E se é assim, meus irmãos, o Andrei, o Charles, o Teles e o Israel podem ser sim presbíteros dessa igreja. Louvado seja Deus. E talvez o exemplo mais clássico disso seja o pastor Timóteo. Um jovenzinho, filho na fé de Paulo, que teve a incumbência de pastorear uma igreja grande, numa cidade grande chamada Éfeso. E Paulo fala: olha, vai para lá pastorear aquele povo, você jovenzinho, porque você tem maturidade espiritual para isso. Então, os presbíteros são aqueles que exerciam a igreja, a liderança na igreja, apesar da idade ou não. E na nossa igreja, na Igreja Presbiteriana do Brasil, são os presbíteros, através dos conselhos locais, que lideram, que administram a igreja. O Conselho da Igreja Presbiteriana Filadélfia. E são os presbíteros que têm a responsabilidade de ensinar, de guiar, alimentar, cuidar e orar pelo rebanho. Mas aí tem um detalhe. Tiago diz: chama os presbíteros e que eles possam ungir o enfermo com óleo. Ah, quanta confusão por causa do tal do óleo. Quanto debate por causa do azeite. Pode ungir? Era só nos dias de Tiago. Hoje não pode mais. O óleo cura, o óleo não cura. Meu Deus. Mas o que nós temos visto hoje, para nossa vergonha, para a igreja evangélica, são pessoas usando o azeite, usando o óleo de uma forma indiscriminada e antibíblica. Meus irmãos, tem gente ungindo o carro com óleo. Tem gente ungindo roupa com óleo. Tem gente ungindo parede com óleo. Tem gente ungindo móveis de escritório com óleo. Tem gente ungindo flor com óleo. Tem gente ungindo copo com óleo. Meu irmão, isso não tem respaldo bíblico. Tiago é claro. A palavra de Deus é clara. Existe um momento específico para que se possa usar dessa prática. A Igreja Presbiteriana do Brasil, em 1998, numa Assembleia Geral Ordinária na cidade de Brasília, decidiu nos seus escritos que nós entendemos que esse versículo é contemporâneo, que esse versículo é atual, que a unção com óleo pode ser sim praticada. Em 2010, isso foi ratificado, foi confirmado. Nós cremos na unção com óleo. Mas, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Não existe óleo mágico que cura as enfermidades. Não existe óleo santo que cure as enfermidades. Tiago sabe que nos dias dele, o óleo, o azeite, tinha função medicinal. A medicina do primeiro século era muito limitada. Mas as pessoas sabiam que o azeite, que o óleo tinha poder curativo. Então aqui Tiago associa duas coisas importantes para aqueles dias e para nós hoje.
Oração e remédio. Meu irmão, minha irmã, não vá substituir o remédio pelo azeite. Você pode se dar mal. Se o médico mandou você tomar remédio, tome o remédio e ore. Ore e tome o remédio. Não seja menino espiritual, porque isso é meninice. E eu não estou dizendo que Deus não pode curar sem o remédio, mas Deus também pode curar com o remédio. Então, se o médico mandou você tomar remédio, tome. O óleo, o azeite é uma representação, é um símbolo da nossa fé. As pessoas discutem tanto se usa óleo, se não usa óleo, se bota azeite, se tira azeite, mas esquecem de uma coisa fundamental que Tiago fala: a oração da fé. O presbítero tem que orar com fé. O doente tem que receber oração com fé. Meu irmão, não é o uso do óleo ou não uso do óleo que vai curar o enfermo, mas é a oração da fé. Mas nós podemos usar o óleo. E eu quero compartilhar uma declaração, um pensamento do reverendo Hernandes Dias Lopes a esse respeito. No seu estudo da carta de Tiago, ele escreveu: entendo que a unção com óleo, mais que simbólica, é contemporânea, sendo assim legítima no meio da igreja, quando usada segundo as balizas da própria Escritura. Que declaração sábia! Que entendimento sábio, prudente, simples do versículo que Tiago fala da unção com óleo. Eu particularmente creio na unção com óleo. Mas eu não ando com um vidrinho de azeite no meu bolso para ficar orando pelos enfermos. Mas eu ando com fé no meu coração, cotidianamente, para orar para o enfermo onde ele estiver, na casa dele, na igreja, na rua, no hospital. E no seu coração, que haja essa fé cotidiana para você orar pelo enfermo. Amém, igreja? Tiago não está dizendo para você andar com óleo, mas está dizendo: tenha joelhos de camelo. Ore com fé. Tiago está desafiando aquela igreja, aqueles crentes, e nos desafia hoje a sermos homens e mulheres de oração. Vamos tirar o foco do óleo e vamos colocar o foco em Jesus Cristo. Nós estamos sendo desafiados a sermos homens e mulheres maduros espiritualmente, porque a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Não existe nenhum relato na Bíblia que Jesus usou azeite para curar alguém. Não existe nenhum relato na Bíblia que os apóstolos usaram óleo ou azeite para curar alguém. E isso não invalida o ensino de Tiago. Mas fundamental para nós não é o óleo, é a oração. Fundamental para nós não é o azeite, mas é a fé. Fundamental para nós não é o óleo, mas crer que Deus opera todas as coisas, inclusive cura das doenças que são incuráveis. Porque a vontade dele é soberana, é boa, é perfeita e é agradável. Nós vamos orar sim pelos enfermos e crer que Deus pode curá-los. Porque a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. A oração do justo abre as portas do céu. A oração do justo faz que o justo conheça a vontade de Deus através da oração. Meu irmão, comece cotidianamente
a passar as suas mãos no seu joelho. E veja o quanto liso ou não, ele ainda permanece. E ele termina essa parte de oração falando de Elias. O grande profeta Elias. O homem que orou e fez cair fogo do céu. Elias. E sabe o que Tiago diz do grande Elias? Que ele era igual a mim e você. Igual a eu e igual a você. Elias era um homem sujeito aos mesmos sentimentos que eu e você. Sabe o que diferencia Elias de você? De nós? Elias era um homem que confiava em Deus plenamente e tinha relacionamento profundo com Ele, porque no dia que Elias se meteu dentro de uma caverna, deprimido, com medo, Deus foi lá e falou com ele: Elias, sai da caverna. Eu tenho uma missão para você, eu tenho um propósito para você. Elias era íntimo de Deus. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos ser íntimos de Deus. Talvez o grande problema, a grande questão, é que nós não estamos orando o tanto que deveríamos orar. Talvez o grande problema, a grande questão, é que Deus quer responder a sua oração como respondeu a de Elias. Mas Ele não responde a sua oração, nem a minha oração, e nem a oração de muitas pessoas, porque nós não estamos orando. Nós não estamos investindo tempo numa vida dedicada à oração. Por incrível que pareça, existem igrejas que estão encerrando, que estão fechando suas reuniões de oração. Sabe por quê? Porque os crentes não vão. O pastor ou o dirigente, o líder daquela reunião, abre a porta e não entra ninguém. Pasmem, igrejas estão terminando as suas reuniões de oração, porque os cristãos não estão indo orar. Simplesmente isso. Ora, meu irmão, invista tempo na oração. Nós investimos tempo em tantas coisas que são importantes, é verdade. E a oração é tão importante. Tiago usa quase toda essa parte final da sua carta para falar sobre oração. Ele fala no início sobre uma palavra verdadeira, palavra sim, sim, palavra não, não. Ele entra no último tema agora, mas todo o tema central dessa sessão da carta de Tiago é sobre oração. Por que será? Porque ele queria que os crentes do século I fossem crentes de oração. E Tiago, depois de falar tanto sobre oração, ele termina a sua carta falando sobre o resgate dos desviados. No verso 19 e verso 20, ele escreveu assim: meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. O reverendo Nicodemos, ele escreveu acreditando que Tiago estava falando dos judeus que receberam Cristo como Senhor e Salvador, e pelas perseguições, e pelas lutas, e pela sua imaturidade espiritual, deixavam de seguir Jesus e voltavam às práticas judaicas. E Tiago está dizendo:
Vocês que permanecem firmes na caminhada cristã, vão atrás deles. Busquem esses que estão se afastando, que estão se desviando da palavra da verdade. Tiago encoraja os crentes a não desistir daquele que se desviou. Pelo contrário, vá atrás dos desviados. Não vou mais na igreja. Aquele irmão não me deu a paz do Senhor na porta da igreja. Não vou mais. Aquele irmão olhou meio torto para mim. Eu não vou mais à igreja. Aquele irmão falou num tom sarcástico comigo. Não vou mais à igreja. E o movimento dos desigrejados está crescendo. Nós já falamos sobre isso aqui um tempo atrás. Pessoas que acreditam, que acham que podem exercitar sua fé em casa. Ora, em casa eu posso cantar hinos, em casa eu posso ler a palavra, em casa eu posso orar, em casa eu posso fazer tudo o que eu faço lá no templo. É verdade. E você deve fazer tudo isso em casa, mas também aqui no templo. Paulo diz que nós somos um corpo. E célula fora do corpo morre. E brasa longe do braseiro apaga. E tijolo fora da construção não serve para nada. Se enganam aqueles que acreditam que podem ser igreja em casa. E esses que acreditam que podem ser igreja em casa, estão vivendo, irmãos e irmãos, a imaturidade espiritual. Acham que são os bambambam. Eu conheço a palavra, eu sei orar, eu sei cantar, eu sei interpretar os versículos bíblicos. São imaturos espiritualmente falando. São crianças espirituais, não cresceram. Existem N razões e N motivos para ficar em casa, sem vir à igreja, sem estar na comunhão. Existem boas razões e boas explicações. Nenhuma vai convencer o Espírito Santo de Deus. Nenhuma vai convencer o Espírito Santo de Deus. E essas pessoas ainda se esquecem do que o autor da carta aos Hebreus escreveu. Hebreus capítulo 10, verso 24 e 25. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos as demonstrações e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. E dia está em letra maiúscula, e você sabe qual é esse dia. E os que estão em casa, cultuando em casa, louvando em casa, cantando em casa, talvez esses nesse dia com letra maiúscula vão ficar em casa. Os que estão congregando a duras penas, mesmo que o irmão olhou torto, mesmo que o irmão não deu a paz do Senhor, mesmo que o irmão não falou, ou falou demais, estão congregando. E Tiago fala daqueles que se desviaram da fé, desviaram da verdade, voltaram ao erro. E nós temos a responsabilidade, eu e você, de irmos atrás dessas pessoas e dizer: meu irmão, minha irmã, você está equivocada. O seu lugar é na comunhão da igreja. O seu lugar é com o povo de Deus. Mesmo quando nós pisamos um nos pés dos outros. Lembra da arca de Noé? Quantos casais de animais haviam lá dentro? E quantas pessoas haviam para cuidar daqueles animais? 7. 7 pessoas. Devia ser complicado. Devia ser difícil.
devia ser duro. Estar dentro daquela arca não era fácil. Mas é melhor estar dentro da arca do que fora dela. Dentro da arca, com todas as dificuldades, havia a vida. E fora da arca havia a morte. Quando nós vamos atrás do que está desviado, quando vamos atrás daquele que quer cultuar em casa, nós estamos exercitando o profundo e verdadeiro amor cristão. Estamos dando passos para nos transformarmos em crentes maduros espiritualmente. Pedro escreveu algo a esse respeito. Na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 8, está escrito assim: acima de tudo, porém, tendes amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Nós temos que buscar os perdidos e buscar os desviados, meus irmãos. Os anjos querem fazer isso. A Bíblia diz que eles anelam fazer isso. Mas Deus confiou a você, a igreja, essa tão sublime e difícil tarefa. A nós, igreja, buscarmos os perdidos e os desviados. Eu vou concluir agora. Se fosse possível, e não é, resumir toda a carta de Tiago numa só expressão, em algumas pouquíssimas palavras, e não é possível, mas se fosse possível, talvez a expressão mais adequada seria maturidade espiritual. É isso que Tiago espera dos seus leitores. E eu e você somos hoje os leitores da epístola que o irmão de Jesus escreveu. Nós passamos aqui, irmãos, praticamente 3 meses expondo essa epístola, estudando essa epístola, meditando nessa epístola. A grande pergunta é: o que é que nós vamos fazer agora? Vai ser apenas conhecimento intelectual, conhecimento bíblico, ou vai ser vida transformada? Ou vai ser crescimento espiritual? Ou vai ser maturidade espiritual? O que vai ser, meu irmão? Há muito tempo atrás tinha um programa chamado Você Decide. Se vai ficar apenas no mero conhecimento racional e intelectual, é pouco. Mas se vai descer para o exercício da sua vida, se vai encontrar espaço do seu coração para transformar a sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Valeu a pena. Valeu o esforço. Valeu as horas de calor, de incômodo. Valeu, porque gerou vida na sua vida. E isso é que importa. Os ensinos de Tiago são atuais, são contemporâneos, não estão restritos ao tempo, não estão restritos ao passado. É para a minha e para a sua vida. E a maturidade espiritual caminha por uma estrada. E essa estrada tem um nome: a estrada da santidade. Eu e você precisamos caminhar nessa estrada. E ela tem um ponto de partida. É aquele momento que Jesus nos encontra e nos tira da lama do pecado. Esse é o ponto de partida da estrada. E ela tem um ponto de chegada: o céu, a glória,
Mas nós precisamos caminhar nessa estrada para podermos crescer na maturidade espiritual. Meu amado irmão, minha amada irmã, vamos enfrentar lutas. Vamos enfrentar espinhos, obstáculos, dificuldades e problemas. Mas nunca pare de andar nessa estrada. Nunca pare de caminhar nessa estrada. E se possível, corra. Tiago quer que seus leitores se tornem maduros espiritualmente. Jesus Cristo quer que seus leitores se tornem maduros espiritualmente. E nós caminhamos em meio às provas, mas confiando que para cada prova, Jesus nos dá um triunfo. Jesus nos dá uma vitória. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos ajude nessa caminhada tão gloriosa. Amém? Convido você a curvar sua fronte por alguns instantes e que possamos orar sobre tudo que ouvimos hoje, sobre tudo que ouvimos ao longo dessa exposição, sobre maturidade espiritual, sobre caminhar em santidade. Ore ao Senhor.